Quero compartilhar algo, uma palavra de Deus, que quero dar o título: Você pode chamá-lo de Pai. Você pode chamá-lo de Pai. E eu gostaria de ler um texto de Jeremias 3:19, que diz o seguinte: mas eu dizia, Deus está falando com Ele mesmo. Não sei quantas vezes você olha, está andando tá no trânsito, no seu carro, você olha para o lado e vê a pessoa falando com ela mesma. Então às vezes você está com fone, está com celular, mas às vezes está andando na rua, está falando com ela mesma. Você, nossa, essa pessoa é louca, a pessoa não sei o quê, como é que pode estar falando sozinha? Mas aqui, nesse texto, Deus está falando com Ele mesmo e diz o seguinte: mas eu dizia, como te porei entre os filhos e te darei a terra desejável, a excelente herança dos exércitos das nações? E Deus fala com Ele mesmo e Ele responde a si mesmo, diz o seguinte: mas eu disse, tu me chamarás meu Pai, e de mim não te desviarás. Esse texto me chamou a atenção esses dias, porque aqui é explícito o desejo de Deus de que nós o reconheçamos como Pai. E como pastor, tenho uma formação também como psicólogo, e posso afirmar que quase todas as situações das pessoas e que elas não conseguem crer nas promessas de Deus, que eu tenho encontrado, com quem eu tenho conversado, isso está relacionado ao entendimento com a paternidade de Deus. Nós pais somos os primeiros a poder ensinar isso e viver isso. Por exemplo, quando minhas filhas eram bem pequenas, talvez você da mesma forma, quando você for ensinar aos seus filhos a orar, a falar com Deus, como é que você ensinou? Filho, ore assim: Papai do céu. Papai do céu. Porque ele começa a entender a sua referência a você como pai e entender quem é Deus, Papai do céu. Meu primeiro ponto: quem é Deus para você? Deus é um Pai amoroso. Deus é um Pai amoroso, e como igreja precisamos entender isso, precisamos entender essa paternidade. Nós sabemos que Deus me cura, Deus Ele restaura, Deus é o Senhor, Deus é pastor, tudo isso, mas mais do que isso, eu preciso entender que Ele é Pai. No início, no princípio, Deus se relacionava de uma forma maravilhosa, extraordinária com Adão. Adão e Eva, todos os dias Ele tinha um encontro com eles e conversava com eles. Ele se relacionava, e nós precisamos entender esse Deus amoroso. É uma história de amor que já foi escrita. Dias atrás eu pude compartilhar aqui no nosso culto com a Abatim, falando sobre história de amor, comédia romântica. Lá em casa gostamos de assistir. Lá em casa tenho 3 mulheres, explico, minha esposa e mais 2 filhas, que hoje já são mulheres. Então quando vamos assistir alguma coisa em família, começa a discussão. Às vezes eu quero assistir uma coisa mais de ação, mas normalmente acabo cedendo e a gente acaba assistindo uma comédia romântica, uma história de amor. E aí você pode ter várias na sua lembrança, várias histórias de amor além da sua. Você tem uma história de amor, mas uma história de amor já foi escrita por Deus, porque Deus enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Deus deu o seu Filho. Prova maior de amor que essa? Não há. Porque eu não daria minha filha. Aliás, eu me coloco na frente das minhas filhas, me coloco na frente da minha esposa para protegê-las, para que elas não sejam feridas. Eu quero fazer isso, porque eu as amo. Mas Deus, Ele me amou e Ele te amou. Por isso, Ele é um Pai rico em amor, Ele é um Pai amoroso. E Ele é tão amoroso porque Ele deu Jesus para ser pecado no seu, no meu, no nosso lugar. Dessa forma Ele nos justificou, porque na lei dizia, alguém tem que pagar. Foi cometida uma coisa errada, foi cometido um pecado, alguém precisa pagar. E Deus deu o seu Filho. Deus deu o seu Filho. E eu preciso entender que Ele levou sobre si o seu pecado.
Ele não cometeu nenhum pecado durante os 33 anos que ele viveu. Ele não cometeu nada, ele não fez nada para pagar isso, assim como eu não fiz nada para merecer isso. E essa consciência eu preciso aprender e andar como essa nova consciência, que sou justo, não mais viver e crer ou andar na consciência das falhas, dos erros, ou de que eu fui pobre, miserável, pecador. Agora sou justificado, eu sou filho, eu sou santo. Tão grande é esse amor ao ponto de que Ele deu o seu Filho unigênito para nos fazer filhos legítimos. Eu preciso ter essa consciência, a consciência de que sou filho amado. Jesus nunca fez uma oração chorosa, vamos colocar dessa forma, dizendo: ó Deus, eu aqui pobre, né? Sei lá, às vezes, não sei se você um dia fez dessa forma, eu aqui tão pequeno, Senhor, porventura, Senhor Deus, Pai, você poderia me ajudar? Não, ele se relacionava como filho para com Deus, como pai. Você e eu devemos fazer a mesma coisa, porque a partir do momento que nós recebemos e entendemos essa justificação, da qual nós somos herdeiros, no momento em que eu disse: sim, Jesus, eu creio que você morreu no meu lugar, eu creio que sou justificado, eu sou salvo, isso é radical. A velha criatura, tudo aquilo que eu pensava antes, às vezes crenças limitantes que estão sobre as nossas mentes, nossas vidas, aquilo já foi sepultado, ou seja, estamos mortos para o pecado. Se estou morto para o pecado, já não sou mais pecador, eu nasci de novo, e como nova criatura, eu fui no passado, eu fui pobre pecador, hoje sou filho legítimo de Deus, amado, um Deus poderoso, criador de todas as coisas. Hoje nós vivemos numa nova condição de relacionamento, não mais somente como um Deus. No Antigo Testamento nós temos vários títulos de Deus: Deus Elohim, que é Deus Criador, Deus Adonai, Deus Senhor, Deus El Shaddai, Todo-Poderoso, Ele lá e eu cá. Vamos pensar assim num Deus poderoso, né? Às vezes eu posso me sentir assim distante, mas nós temos hoje uma nova condição. Somos abençoados quando estudamos esses títulos, quando sabemos e estudamos quem Deus é, o caráter dele. Mas agora eu tenho essa nova condição que é revelada no Novo Testamento, quando Jesus chama e revela e chama, como está escrito em Romanos 8, 14 a 17, que diz o seguinte: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor. Não recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo que clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? O Espírito de Deus testifica em nós, no qual nós chamamos e clamamos. Esse Espírito clama, Abba, Pai. É interessante que nesse texto, ou essa carta aos Romanos, ela é toda escrita em grego, e apenas essa palavra Abba é em hebraico, ou aramaico, e não foi traduzida, porque senão seria papai, papai. O Espírito clama, papai, 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 papai. Isso nós precisamos entender. Como pai aqui, terreno, às vezes eu não consigo suprir todas as necessidades dos meus filhos, mas eu tenho em Deus um pai que é ilimitado, que pode e deseja suprir e já supriu todas as necessidades. Eu lembro de uma experiência minha e eu fiquei triste comigo depois, porque assim, eu estava no mercado e aí tinha lá uma bicicleta, e minha filha pequena falou: pai, eu quero aquela bicicleta.
Daí eu pensei, poxa, como é que eu vou falar? Eu não posso comprar hoje essa bicicleta. Então, às vezes queremos ser bem religiosos, né? E aí eu falei, filha, nós vamos ter que fazer o seguinte, vamos orar para ver se o Papai do Céu pode, não concede esse desejo de dar essa bicicleta. Minha filha simplesmente foi para um canto, num lado, e eu fiquei olhando, para onde é que ela vai? Daqui a pouco ela voltou. Pronto, pai, pode pegar a bicicleta. Ai, ai, ai. E aí? Eu não peguei aquela bicicleta. Mas depois eu pude explicar ela para um dia, porque o Pai Celestial, eu deveria ter pego aquela bicicleta. Porque era simples, olha, eu estava ensinando isso. O Papai do Céu está ali. Entende? Olha como às vezes nós fazemos, mesmo na sua limitação, como pai, você às vezes não consegue atender todos esses desejos do seu filho. Deus Pai, Ele quer fazer e faz. Na nova aliança que temos com Jesus, Jesus vem revelar que Deus é nosso Pai. Essa é uma realidade presente. Ele é Elohim, Ele é El Shaddai, Ele é meu pastor, Ele é teu pastor, mas Ele é teu Pai. Se você tiver liberdade, diga assim: Ele é Abba. Meu Pai, Paizinho querido. Em João 17:6 diz o seguinte: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me destes. Eram teus e tu nos destes e guardaram a tua palavra. O nome que Jesus manifestou aqui descortinou, que revelou, que mostrou ao mundo, não foi o nome El Shaddai, não foi o nome Elohim, porque esses nomes já tinham sido revelados. Ele revelou o nome Abba, Pai. Foi o nome que Ele revelou para que nós nos relacionássemos com Deus como Pai. E nós precisamos nos relacionar dessa forma. Segundo ponto, o Pai te deu uma herança. O Pai te deu uma herança, porque você é filho legítimo. É impossível entender a graça ou que sou herdeiro se não conheço Deus como Pai. Embora Ele tenha muitos títulos, Ele é teu Pai. Eu tenho meu Pai, eu sei o que eu vou herdar dele. Eu ando com Ele, eu conheço Ele. O que eu vou herdar do meu Pai Celestial? Você tem andado com Deus, Pai? Você sabe o que você vai herdar? Em Efésios 3, o apóstolo Paulo ora a Deus para que nós pudéssemos compreender a extensão, a dimensão da largura, do comprimento, da profundidade do amor dele para conosco. Em Efésios 2, está bem descrito quem nós éramos. Mesmo sendo inimigos de Deus, longe, mortos em nossos delitos e pecado, Ele já nos amou. Naquele momento, Ele já nos amou e depois Ele nos fez assentar nos lugares celestiais juntamente com Cristo. Esse é o amor do nosso Pai. Em Colossenses 1 está descrito quem é Jesus e por meio dele, por Ele, todas as coisas são sustentadas. Tudo que tenho, tudo que você está sustentado por Jesus. Do que nós somos herdeiros? Romanos 4, 13 e 16 diz o seguinte: porque a promessa de que havia de ser um herdeiro do mundo, não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, ou seja, a da genealogia, genética diretamente ligada a Abraão, mas também a que é da fé que teve Abraão, ou seja, nós que temos a fé, a qual é Pai de todos nós. Somos herdeiros do mundo, da mesma herança que Deus deu a Abraão. E essa herança foi dada a Abraão antes da lei. A lei chegou 430 anos depois que veio ser constituída a lei.
E nós estamos aqui não falando apenas dos 10 mandamentos, que é aqui um resumo da lei. Se não me engano, são 613 leis judaicas ou mosaicas que foram colocadas para que fosse cumprida. Mas essa lei, essa promessa foi dada a Abraão muito tempo antes, e pela fé, e nós podemos, como está descrito aqui, receber e viver essa promessa. Terceiro ponto, recebendo a revelação da paternidade de Deus. Julgamos Deus pelo pai que tivemos ou não tivemos. Isso está na nossa alma. Meu pai ou teu pai te dava as coisas por merecimento. Exemplo, no aniversário você ganhava um presentão, um presente bom, aquilo que você queria. No Natal, se você se comportasse bem, ou enfim, você ganhava, você merecia aquilo. Mais tarde, talvez, se você passasse de ano, também ganhava um belo presente. Teve uma época que alguns pais, e alguns até hoje fazem isso, quem pode, se você filho passar no vestibular da Federal, vou te dar um carro. Então ele corria para fazer isso. Minha esposa teve uma experiência quando ela era criança. Os pais dela se separaram bem cedo, e o pai dela morava em Belo Horizonte, e ele no Natal prometeu para ela uma boneca, e ela, era a boneca que ela queria. O que acontecia nessa época, perto do Natal, ela saía lá fora da casa dela e sentava no meio fio, e a mãe dela perguntava: o que você está fazendo aí, filha? Estou esperando a Kombi do correio, porque Deus vai trazer uma boneca, ou o pai dela ia mandar uma boneca para ela. Ela esperou um dia, esperou 2, esperou 3, esperou 5, esperou mais dias, e a boneca não veio. Na mente dela, ela teve uma dificuldade mais tarde de entender, porque como é que o Deus Pai que me ama pode me dar as coisas se o meu pai não me dava? Ele prometia, mas não cumpria. Às vezes nós nos relacionamos com Deus dessa forma, e isso precisa ser curado. Isso você precisa receber essa revelação de que Deus Pai, Ele é infinitamente mais, Ele é perfeito. Se desprenda da visão humana de pai que você tem. Tive uma experiência, primeira vez que eu fui para Florianópolis, nós fomos lá conhecer como família, vamos lá para a Jurerê Internacional. Foi muito, muito engraçada a nossa experiência lá, porque nós levamos a nossa conservadora de lanche, guarda-sol, cadeira, e ninguém leva isso lá, todo mundo pega, enfim, estamos lá. E foi muito interessante eu observar as pessoas do meu lado, porque lá do meu lado ficamos perto de um hotel lá, e o pessoal chegando, e observando os pais chegando com seus filhos, e estavam lá sentados, a esposa lendo a Caras, o marido com um Rolex no pulso, lendo a Folha de São Paulo, e os filhos lá tentando brincar alguma coisa na areia. Como eu tinha as minhas filhas, eu tinha levado o baldinho, aquela coisa de brincar na areia, comecei a brincar com elas, e aquelas crianças começaram a olhar, e ficavam assim, olhando, e daqui a pouco eu chamei, vem brincar junto. E o pai, muito, sei lá, pode ser um presidente de uma multinacional, não sei, ele estava lá, não sentou, não brincou com seus filhos. O que Deus quer nos ensinar é que, como filhos, Deus quer brincar conosco, Ele quer estar junto conosco. Aquele pai perdeu aquela oportunidade de se relacionar, de brincar ali com os seus filhos. Eu acho que virei recreacionista aquele dia na praia, porque daqui a pouco tinha um monte de crianças lá, brincando com a gente, juntamente com a gente. Isso a gente precisa entender, que Deus Pai, Ele deseja, Ele quer estar conosco. Na igreja ou no trabalho, na igreja eu trabalho, eu oro, eu jejuo, faço um monte de coisas, e aí eu peço, daí eu acho que sou merecedor das coisas de Deus, das bênçãos de Deus. O que acontece? Eu julgo pelo mérito, mas digo que é pela graça. Todo cristão precisa saber, assim que se converte, quem é esse Deus, que Deus é Pai. E depois ele precisa saber quem Ele é em Cristo Jesus, a sua nova identidade. Comece a chamar Deus como Pai. Jesus sempre se referiu a Deus como Pai, como Paizinho. Peça ao Espírito Santo de Deus para que Ele cure, viva essa cura que Ele já deu a você.
cure a sua alma, mas que Ele revele o seu espírito de Pai, Deus Pai. Eu estou aqui nessa manhã para te dizer, por melhor ou melhor que teu pai tenha sido, ou pior que teu pai tenha sido, Deus não é como o seu pai terreno. Em Deus está toda a perfeição da paternidade. Em Deus está toda a perfeição da paternidade. Quando você se pegar duvidando da paternidade de Deus, da fidelidade, da herança que o nosso Pai no celestial nos deu, declare Gálatas 4, 6 e 7, que diz o seguinte: e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Papai, papai, assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Amém? O escravo aqui, servo, essa é uma analogia bem distante, porque escravo nada sabe, não se relaciona com o Senhor. Mas Deus, Ele nos chama para ser filho, para sentar à mesa com Ele, para andar com Ele, para ter ceia com Ele, para se divertir, para tudo. Nós somos filhos. Voltando ao texto que eu li no início, Jeremias 3:19, quero lê-lo mais uma vez, diz o seguinte: mas eu dizia, Deus falando com Ele mesmo, como te porei entre os filhos e te darei a terra desejável, a excelente herança dos exércitos das nações? Mas eu disse, Deus respondendo, tu me chamarás meu pai, e de mim não se desviarás. Eu tenho uma herança. Deus diz o seguinte: eu tenho uma herança para te dar, mas como eu vou colocar ela nas suas mãos? Como é que eu vou fazer isso? Comece a chamar Deus de Pai. É uma herança, uma terra que mana leite e mel, é uma Canaã. Chame Deus de Pai. Isso era algo profético para o povo de Israel naquele momento. A geração que saiu do Egito não entrou em Israel. Mas hoje, o que era profético para eles, para nós é a realidade presente. Para nós é a realidade presente. Se você teve um pai ausente, ou mesmo não teve pai, não permita que esse trauma, às vezes é um trauma até psicológico, te impeça de conhecer o Pai Celestial. Quero te dizer, você não precisa de sessões de psicoterapia para saber isso. Você precisa da revelação de Deus. E isso é pela oração, pela intimidade que você vai ter com Deus como Pai. Como psicólogo, às vezes eu atendo, a gente até ajuda a pessoa a entender os seus traumas, perdoar, mas a revelação vem de Deus. E Ele quer revelar isso para você e para mim. E Deus não nos desampara, Ele não te abandona, porque Ele é Pai. Meu pai não me abandona. Às vezes você pode dizer, meu pai me abandonou, me deixou, me esqueceu. Deus não é dessa forma. Deus não é, não sei, talvez o melhor exemplo que nem o ioiô, que vai, sobe, desce, vai, vem a tua presença, sai, vai. Não, Ele está contigo. Ele já fez. Você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Você é abençoado e livre de toda e qualquer maldição. Você é profundamente amado. Você é favorecido. Mais de como Ele me vê, ou Ele te vê, Ele te fez assim. E portanto nós vamos dizer de uma forma diferente. Você vai dizer assim: eu sou amado de forma incondicional. Eu fui totalmente perdoado. Eu sou a imagem e semelhança do meu Pai. Olha para a pessoa do lado e diga: você é a cara do Pai. Mas você tem a cara do teu Pai. Incrível. Você tem a cara do teu Pai. Olha que maravilha isso. Assim como Jesus é, eu sou nesse mundo. Posso ter defeitos, posso ter falhas, mas o meu Pai me vê perfeito em Cristo. O meu Pai, o teu Pai te vê perfeito em Cristo. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz
e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Esse é o nosso Pai. Você é herdeiro desse Pai. Nós somos herdeiros, e herdeiros dessa justiça, desse amor. Amém? Receba isso. Não tem nada a ver com o que temos ou com o que fazemos, tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem, a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o Zoe, a vida eterna, a mesma vida Deus colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, e quando você é maravilhoso. Como é bom